O que eu quero para essa aula de hoje? Eu vou gravar, que aí vocês vão ficar depois com as equações para vocês. Nessa aula de hoje, eu coloquei esse trabalho para vocês fazerem. Então, eu quero que vocês, cada um, faça, resolver esse trabalho e envie, tá lá a tarefa. Então, vocês vão ter que me enviar hoje ainda. Por quê? Para que vocês possam ter um pouco mais de participação, de ação na nossa aula. Então, o trabalho é o seguinte: uma amostra indeformada de solo foi retirada da Baixada Santista a 8 metros de profundidade e a tensão efetiva calculada nessa profundidade era de 40 kPa. Então, isso aqui é a tensão efetiva da nossa amostra. Moldou-se um corpo de prova para o ensaio de adensamento, que é aquele ensaio endométrico, com as seguintes características: a altura do corpo de prova era 38 milímetros, o volume 341,05 centímetros cúbicos, a massa de 459,8 gramas, a umidade de 125,7% e a densidade dos grãos de 2,62 gramas por centímetro cúbico. Esse corpo de prova foi submetido ao ensaio de adensamento e registraram-se os seguintes valores de altura do corpo de prova ao final de cada estágio de carregamento, determinados por meio de um deflectômetro a partir da altura inicial do corpo de prova. Então, foi feito aquele ensaio dedométrico e, como resposta, a gente teve a tensão e a altura do corpo de prova para cada carregamento. Então, para 10 kPa, 14, 20, 28, 40 e assim sucessivamente. A gente teve essa altura do corpo de prova. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam o gráfico do ensaio de adensamento, onde esse gráfico, o que a gente tem como resultado? O logaritmo da tensão, e aqui a gente vai ter o índice de vazios do corpo de prova. Eu quero que vocês avaliem isso, como que vai ficar o gráfico do índice de vazios pelo logaritmo da tensão. Como que vocês vão fazer isso? Para isso, vocês vão seguir os passos. Então, primeira coisa, vocês vão determinar a densidade natural do corpo de prova, a densidade seca do corpo de prova, o índice de vazios inicial desse corpo de prova. A partir desse ponto, quando vocês determinam esses três aqui, vocês vão traçar esse gráfico da tensão por índice de vazios. Lembrando que a tensão é o logaritmo da tensão. Então, aquele logaritmo na base 10 da tensão, para que a gente tenha o gráfico mais bonitinho. Depois disso, vocês vão determinar a tensão de pré-adensamento. Como que vocês vão determinar a tensão de pré-adensamento? Isso aqui vocês vão poder escolher se é pelo método de Casagrande ou se vocês vão fazer pelo método de Pacheco-Silva. Então, vocês vão determinar qual vai ser essa tensão de pré-adensamento ou pelo método de Casagrande ou pelo método de Pacheco-Silva. Depois, vocês vão fazer qual que é a razão de sobreadensamento do solo. O que é a razão de sobreadensamento? Vai ser aquela nossa tensão de adensamento, a tensão de pré-adensamento sobre a tensão efetiva do solo. Então, vocês vão determinar qual que é essa razão de pré-adensamento e qual que vai ser o índice de compressão e o índice de recompressão do solo, conforme a gente fez na semana passada. Então, o índice de compressão vai ser aquela inclinação da reta aqui na reta virgem. O índice de recompressão vai ser naquela parte aqui do solo, a primeira deflexão aqui, o índice de inclinação também. Então, tudo isso vocês vão fazer. A melhor forma que vocês têm para poder resolver esse exercício é no Excel. Como? Vocês vão criar no Excel uma planilha com os dados de tensão e altura do corpo de prova, e aí vocês vão conseguir fazer. Pode criar uma fórmula no Excel e fazer logaritmo da tensão e determinar qual vai ser o índice de vazios do corpo de prova a partir daquele índice de vazios iniciais. Como que vocês vão fazer isso? Então, vocês sabem o quê? Que o índice de vazios, ele vai ser igual à altura do corpo de prova dividido pela altura reduzida do corpo de prova menos 1. Então, esse índice de vazios que vai vir aqui no lugar do corpo dessa altura vai ser o quê? Essa altura dividido pela altura reduzida menos 1. Para cada linha, vocês vão fazer isso aqui. Mas o que é a altura reduzida do corpo de prova? Essa altura reduzida do corpo de prova, ela vai ser igual à altura do corpo de prova dividido por 1
mais o índice de vazios inicial. Então, essa altura aqui a gente também vai chamar de altura inicial do corpo de prova. Essa altura reduzida ela é constante, ela não vai sofrer variação, ela vai ser o mesmo valor para todos. O que vai sofrer variação vai ser o índice de vazios aqui. Então, esse aqui é a nossa altura inicial do corpo de prova e esse aqui é o índice de vazios. Mas como que eu acho o índice de vazios inicial? O índice de vazios inicial, ele vai ser dado pela densidade dos grãos dividido pela densidade seca do corpo de prova. Então, foi dado para vocês qual que é a densidade dos grãos. O que falta determinar? Qual que vai ser essa densidade seca? Como que eu acho a densidade seca? A densidade seca, ela vai ser igual à densidade natural dividido por 1 mais aquele teor de umidade. Só que o teor de umidade. Só que o teor de umidade aqui, ele está em porcentagem. O que eu faço para colocar ele na prova, na equação? Eu vou retirar a porcentagem. Então, eu vou dividir por 100. E vou colocar aqui o meu teor de umidade. Então, eu vou achar qual que vai ser o valor da densidade seca. Achei o valor da densidade seca. Mas para encontrar, eu preciso da densidade natural do corpo de prova. O que é essa densidade natural do corpo de prova? Vai ser a massa do corpo de prova dividido pelo seu volume. Então, se eu fizer todos esses passos, eu consigo achar no final qual vai ser o meu índice de vazios para cada uma dessas linhas aqui e qual que é o logaritmo da tensão. Ploto qual que é o meu gráfico e aí eu procedo com os demais cálculos. Então, vocês têm que achar a densidade natural, fazer a massa pelo volume, os dois foram dados. Depois, vocês vão encontrar essa densidade seca, a partir da densidade natural e do teor de umidade que foi dado. Depois, vocês vão encontrar o índice de vazios inicial, que vai ser a densidade dos grãos que foi dado sobre a densidade seca. Depois, vocês acham essa altura reduzida do corpo de prova, que vai ser aquele comprimento inicial, a altura inicial do corpo de prova que foi dado, e esse índice de vazios inicial que vocês encontraram aqui. Quando vocês acharem essa altura reduzida, vocês vão ter a equação para encontrar o índice de vazios em qualquer instante do ensaio. Então, o gráfico vai ser plotado a partir desse índice de vazios aqui e do logaritmo da tensão. O logaritmo da tensão está no eixo X e o índice de vazios vai ficar no eixo Y. Quando vocês plotarem o gráfico, vocês vão utilizar a dispersão do Excel. E aí vocês podem usar no Excel mesmo, criar as barras para usar o método de Pacheco-Silva, as linhas que vocês podem usar lá no Pacheco-Silva ou no Casagrande para determinar qual que vai ser a tensão de pré-adensamento e a tensão de sobreadensamento do solo. O que vocês vão me entregar? Então, vocês podem me entregar o arquivo de Excel, desde que esteja claro. Então, eu não quero procurar o resultado. Eu quero que você coloque lá, por exemplo, numa célula, densidade natural, e deixe claro qual que é a densidade natural desse corpo de prova. Tensão de pré-adensamento, e deixe claro qual é. Então, pode ser o arquivo de Excel, ou pode ser um arquivo no Word, em PDF, como vocês preferirem, mas tem que ter o gráfico. Então, eu quero o gráfico plotado que vocês plotem para mim. Conseguiram compreender? Ele é bem complexo, né? Então, só uma dúvida. A altura reduzida é a mesma para todos? Para todos. Então, a altura reduzida, eu vou escrever ela aqui de novo, só porque ficou muito em cima. A altura reduzida é a mesma para todos os corpos de prova. O que vai mudar vai ser a altura desse corpo de prova, né? Então, a altura reduzida vai ser a altura sobre 1 mais o índice de vazios inicial. Essa altura reduzida é a mesma, o que vai mudar é só essa aqui. Então, vocês podem fazer o seguinte, quando vocês forem trabalhar lá no Excel, vocês criam 2 colunas.
cria a primeira coluna tensão, depois vocês criam a altura do corpo de prova e só escreve os que estão aqui. Aí, para vocês fazerem a tensão, vocês vão fazer igual, aí vocês vão fazer a equação para o logaritmo da tensão. Ou façam na calculadora e escrevam o valor se vocês acharem melhor. Porque no Excel é mais fácil de plotar o gráfico. Qual que é a equação do logaritmo? É aquela do Ezinho ali? Esse aqui é a exponencial, é o log. No Excel, deixa eu só ver se é log mesmo. Porque ln é o logaritmo neperiano, esse que a gente quer é o log na base 10. Deixa eu abrir meu Excel. Então, vocês podem montar a equação no Excel que fica mais fácil, tá? Então, com essa aqui, vocês conseguem encontrar qual que vai ser o índice de vazios para cada altura de corpo de prova. É só substituir esse valor de altura nessa equação aqui, que ele já vai te dar qual que vai ser a altura de cada um, tá bom? Porque a altura reduzida, ela é constante e não vai ter diferença. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Igual... Log... Aqui, ó. A equação do Excel é log 10. Então, retorna o logaritmo de base 10 de um número. Então, você vai colocar igual log 10. Aí, você vai abrir parênteses. Nem precisa abrir parênteses também. E coloca o número que você quer. Tem que abrir parênteses. Igual log 10 de 5. Deixa eu só conferir. Aí, vai dar o valor. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso aí. Então, se você quer o logaritmo da tensão de 10 kPa, deixa eu colocar, compartilhar com vocês o Excel. Excel. Então, vocês têm aqui, ó, o Excel. Aí, coloquei aqueles valores de tensão. 10, 20, 30, não são esses valores que tá lá. Aí, eu vou fazer uma equação aqui, que vai me dar o logaritmo da tensão. Então, vai ser igual... log 10, que vai retornar o logaritmo da base 10, abre parênteses e vou colocar esse aqui. Essa célula 1, fecha parênteses, me deu qual que é o valor. Se eu tenho todos os outros valores, é só esticar, que aí vai me dar os valores dos demais, tá bom? Na hora de traçar o gráfico, vocês vão fazer o quê? Seleciona os dados que vocês têm. Então, vou selecionar essas duas colunas. Vocês vão vir aqui e inserir dispersão. Então, vocês vão colocar a dispersão, que ele vai dar um gráfico. E aí, vocês conseguem mexer no gráfico, tá? Oi. O gráfico, no caso, vai ser só o logaritmo aí, só esse resultado e o resultado que era a outra coisa? O índice de vazios. É só, então, só os dois que eu vou selecionar. Só o logaritmo. Exatamente. Só esse aqui do logaritmo e esse aqui do índice de vazios. Então, o gráfico vai ser só desses dois. Se vocês tiverem dificuldade na hora de montar o gráfico, façam os cálculos. Na hora de montar o gráfico, vocês podem me chamar, tá bom? Que eu ensino vocês de novo a montar o gráfico. Porque quando vocês forem fazer a dispersão, então eu tô aqui, ó, vou colocar outros valores aqui de novo. 10, acho que se eu desfazer, vai voltar. Vocês estão vendo meu Excel? Não. Não. Então, olha aqui, vou montar aquela dispersão. Coloquei. Se eu clicar aqui no Excel com o meu botão direito, mover não, sem mover. Aí eu vou selecionar dados, editar esses dados. Aqui o nome da série é como se fosse um título. Vou colocar aqui, não precisa. Ensaio edométrico. Valores da série X. Então, eu posso pegar quais são os valores da série X e selecionar. Série X, por exemplo, vai ser a minha tensão. Selecionei aqui. Série Y vai ser o valor do índice de vazios. É só conferir se está aqui. E pronto. A gente já colocou os valores. Cadê? Meu Excel. E pronto. A gente tem que no X eu tenho a tensão, no Y eu vou ter o índice de vazios. Mas vocês podem me chamar depois que eu ajudo vocês. Inicialmente, vocês vão passar esses dados da tabela para o Excel.
passa os dados da tabela e calculem todos esses valores: densidade natural, densidade seca, densidade natural, densidade seca, índice de vazios inicial e altura reduzida é apenas um valor, tá? Vocês vão fazer isso apenas uma vez. O único que você vai fazer repetidas vezes é esse índice de vazios, que vai depender de cada altura dessa do corpo de prova, e o logaritmo da tensão, tá bom? Os outros resultados, tipo, tensão de pré-adensamento, razão, esses aí dá pra fazer, colocar no Excel também? Tudo no Excel também. Daquela forma que a gente fez na semana passada, vocês vão ter o gráfico. Então, vocês podem ir pelo Excel mesmo, pegar 2 pontos, igual a razão o índice de compressão. O índice de compressão, ele vai ser o quê? O índice de compressão vai ser o índice de vazios 1 menos o índice de vazios 2, dividido pelo logaritmo da tensão 2 menos o logaritmo da tensão 1. Então, eu posso pegar um ponto no gráfico, no eixo do índice de vazios, e olhar qual que é o valor dele lá no eixo do logaritmo da tensão. E aí eu vou fazer o índice de vazios pelo logaritmo da tensão e eu acho qual vai ser esse coeficiente de compressão. O de recompressão, a única diferença é o local que eu vou olhar no meu gráfico. Então, o gráfico de vocês vai ter mais ou menos esse formato aqui. Nessa primeira deflexão, a gente faz essa equação e acha o coeficiente de recompressão. Nessa aqui, a gente faz essa equação e acha o coeficiente de compressão. Só os locais que a gente vai encontrar no gráfico é que eles são diferentes, tá bom? Mas os dois são inclinação dessa reta. A razão de sobreadensamento, vocês vão fazer. Razão de sobreadensamento vai ser a tensão de pré-adensamento sobre a tensão efetiva. E a tensão de pré-adensamento vocês vão fazer pelo método de Casagrande ou pelo método de Pacheco-Silva. Aí vocês podem escolher, só deixem claro qual que é o método utilizado. Então, na hora de escrever, vocês vão colocar tensão de pré-adensamento, aí em cima esse método de Pacheco-Silva e coloca o resultado dessa tensão. Não precisa fazer pelos dois métodos, tá bom? Apenas por um, vocês escolhem aqueles que vocês têm mais afinidade, pode fazer por ele. Então, eu vou colocar para vocês o vídeo lá agora e não a obra para vocês poderem fazer a atividade. Qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Professora, Oi. cheguei meio tarde, não peguei o início da aula, mas uma pergunta, às vezes só pode até ter falado. A senhora postou as aulas os vídeos da última aula de geotecnia? Eu acho que eu postei, mas eu já confiro e coloco lá para vocês, se eu não tiver postado, tá bom? Obrigado. Por nada. Professora. Esse aqui você vai postar lá agora, né? Isso, esse eu vou postar agora. Então tá, obrigado. Por nada. Até que horário que é para te mandar? 23h59. Fudeu. Tá bom? Até